possuem sentido não dizem nada a respeito do mundo. Por exemplo, a frase ideias verdes dormem furiosamente. É uma frase que a gente consegue entender as partes dela, mas a gente não consegue entender o sentido sobre o que essa frase está falando. Nós não conseguimos, nos termos do Tractatus, estabelecer a figuração que esta frase está representando no mundo. Não conseguimos identificar e estabelecer relações entre os objetos no mundo nomeados por essa frase. E há uma terceira interpretação ainda, que a gente pode desconsiderar os aforismos finais, principalmente a partir da proposição 6, e fazer o estudo do Tractatus apenas a partir da sua teoria da linguagem, que estão presentes principalmente no 2, 3 e nos aforismos 2, 3 e 4. Então, essa é uma posição adotada por muitos interpretadores. Vamos simplesmente ignorar aquilo que o Wittgenstein falou sobre o absurdo, sobre o próprio Tractatus, e vamos tentar aproveitar de alguma maneira a sua teoria lógica, a sua teoria da linguagem, a sua teoria metafísica que existe na parte inicial do Tractatus, que é muito interessante e a gente deve considerá-la de alguma forma. Certo? Então essa é a maneira que eu prefiro ler o Tractatus. Prefiro aproveitar as suas ideias sobre a estrutura da linguagem, a estrutura da proposição e a relação da linguagem com o mundo, e de alguma forma dar menor importância para as proposições a partir do aforismo 6. Outras pessoas fazem o contrário, ignoram a parte, vamos dizer, linguística, metafísica, e dão uma atenção maior para essa sexta proposição, para os elementos presentes nessa sexta proposição. Então, dentro da pesquisa e do estudo sobre o Wittgenstein, é uma opção que uma hora ou outra o estudante tem que fazer. E ainda há uma outra interpretação. Então a gente pode ver que estudar o Tractatus por si só não é uma tarefa muito simples, porque há bastante gente estudando o Tractatus no mundo, e há bastante publicações sobre o Tractatus e bastante ideias diferentes existentes sobre a concepção da obra, sobre as próprias ideias contidas ali. Há uma outra, a gente pode chamar aqui de uma quarta interpretação, que é de que o Tractatus teria uma função terapêutica. Seria uma terapia da linguagem. E segundo essa concepção, ela interpreta que o verdadeiro propósito de Wittgenstein ao escrever o livro é curar o leitor da ilusão de que é possível construir uma teoria filosófica da linguagem. Então ele teria esse caráter terapêutico, de desfazer as ilusões do leitor de que é possível construir uma teoria filosófica da linguagem. E o Wittgenstein faz isso construindo uma teoria filosófica da linguagem e apontando os possíveis erros, falhas que uma teoria geral da proposição, uma teoria do sentido, enfrentaria. E se essa interpretação for bem sucedida, no fundo o leitor do Tractatus deixa de sentir a necessidade de pensar filosoficamente. Deveria abandonar a filosofia e entender que, na verdade, os problemas da filosofia residem numa má interpretação, numa má compreensão, num mau uso da linguagem. Mas eu posso me intrometer, então? Sim. Eu acho que assim, essa última opção, ela eu escolheria essa última opção, porque, na verdade, quando Wittgenstein diz na introdução do Tractatus que ele resolveu os problemas, né, da filosofia, todos os problemas filosóficos, né, como você mostrou a citação, o que ele está querendo dizer é o seguinte: na verdade, aqueles problemas tradicionais da filosofia, eles são mostrados como pseudo-problemas, né? E que o verdadeiro, o correto uso da filosofia é o de instrumento terapêutico. Quer dizer, a linguagem ela tem um problema, ela tem certas doenças, vamos dizer assim, e a cura dessas doenças seria, digamos assim, o objetivo da filosofia. Então, num certo sentido, um tipo de filosofia é descartado pelo Tractatus, né? Que seria a filosofia segundo a qual a filosofia metafísica clássica e tal, né? Que tenta lidar com problemas
do metafísico, Kant diria, os problemas transcendentes, né, e tal. Mas existe um uso, né, da terapêutico da filosofia em que ela tem um papel a desempenhar, que seria o de esclarecer os problemas do uso da linguagem. Eu já estou falando do segundo Wittgenstein, era o primeiro, mas assim... eu só estou fazendo essa intromissão porque, na verdade, isso aí vai ser interessante para a gente entender também um pouquinho o segundo. Quer dizer, essa ideia da filosofia como terapia da linguagem, ela é modificada no segundo, mas a intenção é a mesma, o objetivo é o mesmo. Quer dizer, a filosofia continua desempenhando um papel terapêutico, só que de uma maneira diferente no Wittgenstein mais maduro. Isso, então essa é uma ideia que é mais desenvolvida nas investigações filosóficas, mas que a gente pode perceber algum rudimento dessa ideia que já aparece no Tractatus. Ela é mais desenvolvida nas investigações filosóficas, mas se a gente levar a sério como alguns defensores dessa ideia, se a gente realmente aceitar que ela é uma terapia, a gente deveria abandonar a filosofia de uma vez por toda. E o Wittgenstein de fato fez isso por 10 anos, mas depois ele voltou a se envolver com problemas filosóficos e procurar corrigir os aspectos que estariam incorretos no Tractatus. Na verdade, ele foi dar aula de matemática. Ele voltou para a Áustria, né? Eu não sei se foi na Áustria que ele deu aula, mas ele deu aula para ensino médio, né? Foi no interior da Áustria. Foi no interior da Áustria, né? E tinha até histórias aqui, bom, enfim, batia nos alunos e tal. Né? Puxava as orelhas, mas é interessante essa influência dele, né? Essa noção de transformar os problemas filosóficos tradicionais e discutidos na época dele em pseudo-problemas foi tão forte que, por exemplo, acho que o Carnap, né? O Carnap tem um livro chamado Os Pseudos-Problemas os Pseudos-Problemas em Filosofia. Se torna um tema muito crítico nos anos 30, envolvendo o círculo liviano, o positivismo lógico. Eles caem em cima da filosofia enquanto tratamento da ética, enquanto tratamento da religião, etc. Então tem uma influência muito grande esse Wittgenstein, né? Mas é bem interessante. Na verdade, é uma boa lembrança a influência uma influência distorcida, né, que o primeiro Wittgenstein do Tractatus exerceu no Círculo de Viena. Quer dizer, essa ideia de que aquela filosofia do passado, né, que Kant já criticava, né, aquela filosofia metafísica, né, do transcendente e tal, essa filosofia não joga fora. Quer dizer, como o Hume diz no final da investigação acerca do entendimento humano, né? Para quem estudou História 3 comigo, vocês, né? Então o Hume termina... Lembra que eu falei lá em Blumenau, até subir na cadeira e tal, né? Em Dayal também, né? Quer dizer, peguem todos os livros de metafísica e tal e joguem-os ao fogo, né? Então isso é uma coisa que inspira também os filósofos do Círculo de Viena, que vão influenciar as discussões também no âmbito da filosofia da linguagem e da filosofia da ciência. Mas existe essa coisa da filosofia, então, ela adquirir um tom, né, desprovida desse compromisso metafísico, a filosofia passa a desempenhar outro papel. Então, num certo sentido, é claro, ela não faz mais filosofia, mas não faz mais esse tipo de filosofia, né? A filosofia muda de tom. E é claro, o Renato tem toda a razão. Essa vocação terapêutica vai ficar mais clara e mais totalizante, assim. Alô? Oi. Boa noite. Oi, Juarez. Tudo bem? Posso interferir? Deve. Na sua brilhante explanação? Claro, como sempre, claro. Ok. Boa noite a todos. Pode falar. Mas então, nesse caso, o Wittgenstein, ele como pai da linguagem, né, ele vai buscar uma verdade filosófica só através de fatos que a linguagem possa comprovar. E o demais é afastado, então. Como o senhor bem disse, os livros da metafísica são lançados ao fogo. É mais ou menos por aí. Através da linguagem é que ele vai buscar a explicação
do que efetivamente acontece, então. Tá, não, então, eu recorri ao Hume, tá? Eu fiz uma remissão ao Hume para tentar explicar como é que o Círculo de Viena interpretou o Wittgenstein, o Tractatus mesmo, como é que eles leram o Tractatus. Então, eles leram o Tractatus exatamente dessa maneira, quer dizer, o Tractatus é um convite a transformar a filosofia dessa busca de solução de problemas metafísicos, né, que você tem desde sempre na história da filosofia, para uma terapia da linguagem, para uma vocação completa, para um uso da filosofia completamente distante dessas discussões metafísicas. Tá? Foi nesse sentido que eu coloquei. O Tractatus ele vai ser um convite a tomar a filosofia de uma forma diferente. Quer dizer, a linguagem, né, no Tractatus, que é uma coisa só, né, ela tá bem delimitada, né, ela vai falar ela só faz sentido no momento em que ela fala do mundo, né? E aí você tem razão. Então o pessoal do Círculo de Viena vai falar, bom, então, enfim, o que há de significativo na linguagem é o que se afirma acerca do mundo, né? O que está fora do mundo, Juarez? O que está fora do mundo para o Wittgenstein? Vamos ver. Pergunta. Não estou ouvindo. Alô? Oi. O que ele desconsidera, então, é o que seria além do objetivo, o metafísico, por exemplo, ele desconsidera isso. Exatamente, então. Ele desconsidera o metafísico porque, através do metafísico, não é possível encontrar uma resposta para o que está acontecendo. Não é, tá bom, legal. Mas vamos falar mais assim, mais especificamente dentro do jargão do Tractatus, né? Quer dizer, você não consegue, fora dos limites da linguagem, você não consegue falar significativamente, né? Então, o que você fala? O que você faz? Qual é o conselho, digamos assim, né? Qual é a maneira de lidar, então, com o místico, né? É o silêncio. O silêncio no seguinte sentido, quer dizer, você só pode falar significativamente quando a linguagem estiver circunscrita ao mundo. Fora disso, a linguagem não significa, então você tem que se calar, né? Então é o 7º axioma que o Renato estava nos lembrando, né? Então, o que você faz com o místico? Vamos ver. Daniel, o que você faz com o místico no Wittgenstein? Ok, professor, isso responde a minha pergunta. Uhum. Mas o que o senhor se refere é o mundo físico. Sim, tem outro? Não. Eu posso criar o meu mundo imaginário. Eu posso criar o meu mundo metafísico. Eu posso fazer uso da imaginação e criar o meu mundo imaginário. Portanto, o mundo físico. Tá legal, nesse caso. Beleza. Uhum. Gostei. Senti firmeza agora, hein? Senti firmeza agora. E eu também, hein? o mundo da linguagem que nos mostra o que de fato acontece, o que é possível perceber. Ótimo, perfeito. Quer dizer, então, é o mundo mesmo, é o mundo físico. Estava brincando contigo, você tem toda a razão. Quer dizer, o forismo eu acho que é o 3.3, uma coisa assim, ponto 3.03, que é os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Como é que é? 3.03. Ou é 3.3 ou ponto 3.03, ou então pode ser um número completamente diferente, mas vocês se lembram que tem essa forismo. Eles conhecem mais o Tractatus do que eu, mas vocês confirmam que existe esse aforismo. Sim, existe. Então, alô? O 5.6 fala sobre os limites. É o 5.6, tá bom? Então vamos lá, lê aí. Ok. Pera. Obrigado pela explicação. Alô? Oi. Boa noite, professor. Boa noite. Acho que tem mais alguma pergunta aí. Pode falar. É que, no caso assim, ele quis algo com mais clareza, né? Que a gente pode observar na linguagem dele. Que ele, até tem uma parte que ele fala sobre isso, que ou fala-se com clareza ou cala-se, na verdade, né? Tá bom, legal. Então, esse aí você está se lembrando do 7º axioma. Vou ler para você o 7º axioma, tá?
Sim. Isso. Não, 5,70. Eu quero responder a pergunta dele, depois eu volto ali. Ó. Então, ó, eu vou ler em alemão só para me aparecer, tá? Então, eu quero impressionar o pessoal lá de 13 Tilhas, tá bom?